com essa família. Essa família iria voltar para os Estados Unidos e fez doação para ele daquilo que eles tinham. Quando ele chega na casa dessa família, o que é que essa família doa para ele? Uma bicicleta americana do jeito que ele pediu, uma cadeira exatamente da forma que ele havia falado diante do Senhor, e uma mesa, uma escrivania, exatamente da forma que ele havia pedido diante de Deus. Mostrando para o exemplo que ele contou ali no seu livro, no seu testemunho para a sua igreja, de que nós devemos ser específicos naquilo que nós pedimos diante do Senhor. Que nós devemos ser detalhistas naquilo que nós pedimos a Deus. Que nós devemos não simplesmente fazer uma oração vaga, Senhor, diversas vezes já citamos esse exemplo, Senhor, eu preciso de um carro. E fica naquela coisa, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro. E se Deus te der um carro que vive mais quebrado do que funcionando, você vai ser grato a Deus por isso? Se Deus te der uma casa, Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma... Se Deus te der um barraquinho, lá na invasão que teve aquela época, será que era realmente isso que você queria diante de Deus? Ou você vai adorar, você vai murmurar? Como é que vai ser o seu comportamento? Porque nós aprendemos diante da palavra de Deus que nós devemos ser específicos naquilo que nós buscamos diante do Senhor. Que nós devemos ser detalhistas naquilo que nós buscamos diante de Deus. Se é uma cura, não é simplesmente, Senhor, aqui está, aqui essa pessoa, se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor não quiser também, não cura. Senhor, essa pessoa está passando aqui por essa necessidade. Eu não sei o que é, mas... Enfim, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós devemos ser específicos naquilo que nós buscamos. Diversas vezes nós vamos ver Jesus ele chegando e dizendo, de acordo com a sua fé você vai receber. A mulher cananeia chega ali, o comentarista chega até de citar esse exemplo. A mulher cananeia chega ali, Senhor, minha filha aqui está enferma, está endemoniada, enfim, está passando por essa dificuldade. O Senhor chega a dizer que não era lícito dar do alimento ali para os cães. Mas através da fé dela, ela diz, Senhor, mas até os cães comem daquilo que cai da mesa dos seus senhores. E o Senhor diz, agora através da sua fé, através daquilo que você crê, você vai receber. Porque a nossa fé precisa ser manifestada quando aproximamos diante de Deus. A nossa fé precisa ser colocada em prática. Diversas vezes aqui no culto de quinta-feira, o pastor ele chega a dizer que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Não apenas os obreiros que vão orar, mas também a igreja que vai receber, é preciso manifestar a fé. Crer que aquilo que nós estamos buscando diante do Senhor, o Senhor pode manifestar pelas nossas vidas. Aqui no terceiro subtópico ele fala sobre a maneira de orar. E aqui ele vem pontuando algumas coisas. Ele diz que a quem nós devemos dirigir a nossa oração. É claro que a nossa oração nós devemos dirigir ao Senhor. Porque é somente Ele que pode atender. É somente Ele que pode receber, é somente Ele que pode fazer pelas nossas vidas. Não tem dificuldade em entendermos isso. Porque existem pessoas que são estimuladas talvez a pensar de que se eu ficar pedindo oração na igreja, Deus ele pode fazer? É claro que pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas nós devemos sempre entender que nós devemos também manifestar a nossa fé, estreitar esse laço com o Senhor, essa intimidade com Deus, e a nossa oração sempre deve ser dirigida ao Senhor. Em outras religiões, por mais até que sejam, se digam cristãs, eles oram a Maria, eles oram a João, oram a santo isso, a santo aquilo, ao santo do casamenteiro, ao santo de não sei o quê. Mas nós temos a palavra de Deus, que nossa oração deve ser sempre direcionada, pode fazer todas as coisas. Fala sobre a postura do corpo na hora da oração. Quando Jesus condena os fariseus, ele falava sobre não exatamente a forma que eles estavam de pé, nas esquinas, enfim. Jesus condena a atitude. Jesus condena a atitude daqueles homens. Então, não faz diferença se você ora de joelho, se você ora de pé, se você ora sentado na igreja. Nós oramos de diversas formas. Oramos de joelho, tem um momento que oramos de pé. Enfim, não importa a condição que o seu corpo esteja na hora da oração. O que realmente faz a diferença é a nossa consciência diante de Deus. É claro que se nós estamos na igreja e tem o período de oração que é para orar de joelho, se você não tem nenhuma debilidade, você ora de joelho. Se é para orar de pé,
você pode ficar de pé, você fique de pé. Mas não é uma regra. Deus, ele só atende oração se for de joelho. Deus, ele só atende oração se for de pé. Se você estiver orando deitado, Deus, ele não vai receber. Isso não é uma regra. O que importa realmente é a nossa ligação com o Senhor, é o nosso pensamento no céu, é estar crendo naquilo que nós estamos fazendo, é cumprindo tudo aquilo que nós já falamos nessa manhã. Chega a falar aqui também da hora da oração. Nós vemos na palavra do Senhor que algumas vezes nós vamos ver algumas coisas que aconteceram em horários específicos, por exemplo, à meia-noite. A palavra chega até a dizer vários exemplos, né, da oração da meia-noite. Um deles é quando, por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão. Eles adoravam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, deu a meia-noite, o Senhor enviou a providência ali para a vida deles. Em outros momentos, nós vamos ver João e Pedro e outros apóstolos que oravam várias vezes durante o dia. Oravam ao meio-dia, oravam às 3 horas da tarde. Daniel, mesmo a palavra do Senhor nos mostra que ele fazia 3 períodos de oração durante o dia, mesmo sendo responsável por diversas cidades, liderando, né, diversas províncias. Ele tinha um tempo que ele orava 3 vezes ao dia. Então não existe uma hora específica, não existe uma hora que Deus diz assim, não, somente a oração da meia-noite Deus ele vai receber. Se você orar meia-noite e 1, Deus ele não vai receber. Não existe essa hora específica. Mas também tem um detalhe, que nós vemos ali no livro de Provérbios, que o pastor sempre menciona isso, que quando nós buscamos ao Senhor pela madrugada, é uma oração específica, é uma oração diferente. É uma oração do sacrifício, né? Você deixa de descansar o seu corpo, você deixa de ter o repouso que o seu corpo precisa para alimentar a sua alma, para fortalecer o seu espírito, e automaticamente, o Senhor ele supre a necessidade física que você tem. Quando você faz aquela oração na madrugada, e como nós já falamos, é uma oração, não é uma oração hipócrita, não é uma oração para querer dizer que ora, não é uma oração porque as pessoas dizem que devem orar, por exemplo, na vigília, né? Quando tínhamos vigília, existia pessoas que oravam e existia pessoas que dormiam. Mas estavam aqui, independente se o seu corpo estava cansado ou não, a gente não está aqui para julgar também, mas existe um entendimento de que quando nós buscamos ao Senhor na oração, e principalmente na oração da madrugada, né, que tem esse sentido de sacrificar um momento de descanso para orar ao Senhor, o Senhor ele fortalece aquilo que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Isso é como um hábito. Se você faz uma vez, faz isso rotineiramente, é como, por exemplo, o jejum. A primeira vez que você faz, parece que você vai morrer. A primeira vez que você faz um jejum de, por exemplo, de 12 horas, você faz um jejum quando você acorda na manhã, ou você faz um jejum. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um jejum de, se eu não me engano, de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, que era o horário que tinha vigília, eu pensei que eu fosse morrer naquele dia. Porque o dia anterior eu não tinha o hábito de jejuar, um tempo dessas horas. Né, a oração, o jejum que eu fazia era um jejum de até meio-dia, até 3, 4 horas da tarde. Mas né, eu lembro que na época, eu e alguns diáconos, enfim, a gente combinou entre a gente que a gente ia fazer um jejum específico. Na época eu não era batizado com o Espírito Santo, então eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. Outros irmãos também fizeram este jejum. Se eu não me engano, o pastor Tylon, o pastor Adrielton, na época, né, o presbítero, o Anderson também havia feito esse jejum, se não me engano, outras pessoas também. E a gente fez um propósito, nós vamos jejuar do horário que a gente for para trabalhar, enfim, o horário que a gente acordar ali, até 11 horas da noite, que é o horário que começava a vigília. Eu lembro que eu entrei nesse propósito quando foi dando meio-dia, que era o horário que eu era acostumado a ficar, estava tranquilo. 1, 2 horas da tarde, quando começou a passar disso, eu pensei que fosse me dar um treco, eu fosse cair ali desmaiado, porque eu não tinha o hábito. É como nós estamos falando, se você é um atleta e você corre 40 metros, um atleta que corre 40 metros, porque tem pessoas que não aguentam correr 40 metros, se for para correr, sei lá, 40 metros ali no pique, talvez eu não aguente. Mas existem atletas, né, que correm 40 quilômetros, a maratona lá de São Silvestre. Mas ninguém corre, a princípio, aquela distância toda. Você corre 100, 200, 300 metros, depois você está correndo 1 quilômetro.
Da mesma forma, é a prática da oração e do jejum nas nossas vidas. Se você ora, se você tem o hábito de orar todo dia, meia hora, e você começa a entender da importância disso na sua vida, sua alma anseia por isso, você sente a necessidade disso, vai chegar uma hora que você está orando 1, 2, 3 horas, e você não percebe o tempo passar, porque a sua comunhão com Deus é algo tão forte, tão fortalecida, que o tempo passa a ser algo irrelevante. Mas se você está orando simplesmente para ostentar algo hipócrita, você vai orar meia hora e você vai ficar, caramba, essa hora não passa. A gente tem que orar aqui 15 minutos de joelho, meia hora de joelho, e tem gente que está orando e fica, nossa, essa meia hora não passa nunca. Tem gente que assiste uma maratona inteira, vai assistir lá na Netflix, uma temporada de Grey's Anatomy, né? Tem umas 20 temporadas. Tem gente que assiste Grey's Anatomy se bobear numa semana. Tem 20, não sei quanto, acho que mais de 20 temporadas. Cada episódio pelo menos 1 hora. Eu estou falando porque eu assisti com o Carol um tempo atrás. Cada episódio 1 hora. E a gente não percebe aquele tempo passar. Mas existem pessoas que na hora da oração fica ali, caramba, essa oração parece que é o dia inteiro, meia hora, o tempo não passa. Tem gente que chega na hora da oração, dobra o joelho, e em vez de orar, fica olhando para o relógio, fica olhando as pessoas passarem, e não ora, não busca o Senhor. Por isso que nós falamos que a sua intimidade com Deus vai depender daquilo que você faz com o Senhor. A sua bênção, a sua vitória é do tamanho de que você acredita, o tamanho da manifestação da sua fé. Por isso que nós falamos que a prática da oração e do jejum, ele é algo que deve ser um hábito nas nossas vidas. Que vai chegar um momento que nós vamos fazer com uma tranquilidade tão grande que o tempo passa a ser algo irrelevante. E ele fala sobre também o lugar da oração. Então, se você está orando na sua casa, se você está orando na sua igreja, se você está orando no seu trabalho, a todo tempo nós devemos orar. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos orar sem cessar, independente do lugar, independente da hora, independente do momento, se é tomando banho, se é lavando vasilha, se é dirigindo, se é trabalhando, independente do lugar que nós devemos estar, nós devemos ter esse prazer de falar com o Senhor. E o último ponto, o estado do corpo na oração, né? A reverência diante de Deus, o entendimento de que se eu estou orando ao Senhor, então a minha mente, o meu entendimento deve estar naquilo que eu estou fazendo diante de Deus. A reverência não tem unicamente a ver, é claro, com a condição que nós estamos. É claro, se nós estamos na igreja e pedimos para os irmãos ficar de pé, então é uma reverência ficar de pé para orar. Mas é claro que na sua casa, no momento que você estiver estudando a palavra, que você estiver orando, não necessariamente foi como nós falamos, a condição de estar, mas sim naquilo que está fazendo, com entendimento, com sabedoria, com reverência, fazer essa oração diante de Deus, porque o Senhor é aquele que vê. Já acelerando um pouco mais aqui, o segundo tópico diz a oração que Jesus ensinou. Eu vou pontuar apenas algumas partes que eu marquei, porque esse segundo tópico ele passa a ser um pouco repetitivo daquilo que já foi falado no primeiro tópico. Mas aqui no segundo tópico ele chega a dizer assim: o que Jesus condena é a oração, o que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Então, como os irmãos podem ver, esse segundo tópico, ele um pouco vai redundar aquilo que ele falou no primeiro tópico. Então, a nossa oração, a nossa busca, a nossa consagração, enfim, a nossa pregação, o nosso trabalho diante do Senhor, ele deve ser feito para ser visto por Deus, louvando ao Senhor, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, e não simplesmente um ato meramente religioso, obrigatório, ou eu vou fazer porque se o pastor perguntar, eu vim, eu compareci, né? Quando algumas coisas são feitas na igreja, que é pedido para algumas pessoas se voluntariar, isso é interessante, que quando se pede para algumas pessoas se voluntariar, existem pessoas que fazem realmente com prazer de servir, mas existem outros que fazem para dizer que não foi feito. Por isso que nós falamos que a nossa recompensa vem do céu.
por mais que nós vamos ser vistos pelas pessoas, por mais que nós vamos ser observados pelas pessoas, mas o nosso entendimento deve ser sempre de engrandecer ao Senhor através do nosso trabalho, independente dele qual seja, que tudo seja para a glória de Deus. O comentarista diz que, ele chega até a dizer a expressão, que Jesus quer que sejamos discretos. Ele fala que Jesus ele chega a dar ênfase. A sua ênfase não é o lugar, mas é a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que tem a mente e o coração transformado. Orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Quando Jesus ele fala, sobre entrar para o seu aposento, para o seu quarto e orar a Deus que secreto, que publicamente ele pode te recompensar. Jesus ele não está falando que nós não devemos orar publicamente. Quando fala essa oração no secreto, isso tem muito a ver com o entendimento de fazer uma oração sincera diante de Deus. O entendimento do secreto não é unicamente orar sem ninguém estar vendo você orar. É você estar fazendo uma oração, que essa oração seja sincera diante de Deus. É claro que com entendimento, tem certas orações que nós não fazemos de forma audível. Porque imagina você que cometeu, um pecado. Cometeu uma falha, enfim, cometeu um deslize. Você chega na igreja, você vai fazer a sua oração e você, no momento que você está orando, tem pessoas do seu lado e você fala: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu cometi tal ato. Enfim, independente dele qual seja. Cometi tal ato, cometi esse deslize, sei que isso não agrada ao Senhor, isso fere os princípios da tua palavra, me perdoa. Aí a pessoa recebe o perdão de Deus. Mas aquele que estava do lado ouviu. E a partir do momento que ele ouviu, ele começa a dizer para outras pessoas: Hein, você não sabe o que aquele irmão fez. Ele estava orando, ele diz na oração dele que ele cometeu o ato X. A pessoa pode até ter recebido o perdão de Deus, mas por falta de sabedoria, faz com que agora aquilo que fez se torne algo público. É claro que a palavra do Senhor nos diz que não existe o oculto que não seja revelado. Quando nós cometemos alguma falha, nós devemos confessar ao Senhor. Quando nós cometemos algo que fere os princípios da palavra de Deus, que fere os ensinamentos daquilo que são ensinados, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos confessar. Nós devemos confessar a Deus. Nós devemos confessar ao nosso pastor. Devemos buscar a direção, o conselho, uma orientação daquilo que precisamos fazer para não cair mais no mesmo deslize, para não estar cometendo a mesma falha, mas nós devemos saber a quem nós vamos recorrer. Para não sair recorrendo a qualquer pessoa, nós buscamos a Deus e buscamos ao nosso pastor. Por isso que nós falamos que a oração deve ser uma oração feita com sabedoria, com entendimento. Existe oração que nós fazemos que é uma oração pública. O nosso pastor diversas vezes ele ensina aqui aos nossos obreiros: você vai fazer uma oração, você está fazendo uma oração pública. Você está orando a Deus, mas em favor da igreja. Então não tem esse negócio de: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa só a mim. Se eu estou fazendo uma oração, que é uma oração coletiva, então eu tenho a obrigação de fazer uma oração intercedendo pela igreja, porque a oração, como nós já vemos aqui, é um ato de intercessão, é um ato de adoração, é um ato de busca, é um ato de gratidão. A oração é um ato de ação de graças. Então, a oração deve ser feita com sabedoria. Por isso que a lição diz a oração que Jesus lhe ensinou. Que a partir do momento que eu vou fazer uma oração aqui no microfone, os obreiros, uma palavra talvez mais direcionada aos obreiros, eu de forma alguma posso fazer uma oração excluindo a igreja, excluindo os irmãos e querendo dizer que o Senhor deve olhar somente a mim e atender somente a minha oração. Os irmãos que estão aqui, nós somos instruídos a palavra de Deus que nós devemos orar cada um pelo nosso irmão. Nós devemos orar para Deus também conceder a vitória na vida dos servos dele, na vida de cada um dos servos do Senhor. Porque através disso a igreja é fortalecida, através disso que a igreja vence.
A palavra do Senhor nos diz em Atos 2 que aqueles que perseveraram na oração, eles receberam. Mas aqueles que desistiram do cumprimento da promessa de Deus, que ficaram, porque a princípio são 500 pessoas aproximadamente que vêm ao Senhor, mas apenas 120 que recebem o poder de Deus que vem do alto. Aqueles que ficaram do lado de fora, posteriormente a isso, puderam receber. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando perseveramos unânimes na oração, não apenas eu recebo, mas o meu irmão também recebe. Não apenas a minha família recebe, mas a família dos irmãos também recebe, porque nós estamos firmes em um único propósito. E terceiro, ele termina dizendo: não useis de vãs repetições nas orações como fazem os gentios. Quando o Senhor diz de repetições como fazem os gentios, o Senhor estava usando como referência os outros povos que adoravam a outros deuses, que tinham ali o seu momento de reza. Por exemplo, quem orava a deusa Diana, quem orava a Zeus, quem orava a Baal, quem orava a Zera, a Astarote, enfim, quem fazia aquelas orações. Por quê? Porque são deuses, como a palavra do Senhor nos diz, que são deuses que não veem, que não ouvem, que não falam e que de forma alguma podem atender aquilo que aqueles que estão buscando pudessem receber. São deuses que de forma alguma têm qualquer espécie de comparação diante do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que fora dele não há outro, ele é o único, ele é o verdadeiro. Não existe outro nome a não ser o nome do nosso Senhor. Não existe outro que possa sequer ser comparado ao nosso Deus, não existe. O nosso Deus, ele é único. Quando o Senhor fala sobre isso, para os judeus ele estava dizendo sobre os gentios que adoravam, que oravam aos seus deuses pagãos. E para nós temos o entendimento de que, de forma alguma, nós podemos fazer com que a reza se estabeleça na nossa vida. Porque o que passa a ser a reza não é ficar dizendo Ave Maria, cheia de graça, não é isso. A reza passa a ser estabelecida na nossa vida quando aquilo que nós estamos falando passa a ser algo tão automático, que quando você termina, você não lembra nem o que foi que você falou. Você vai fazer uma oração ali para você dormir, que você termina dizendo: Senhor, abençoa Jesus. Passa a ser algo tão automático que a pessoa está orando ali e é uma oração que não tem nada a ver diante da presença do Senhor. Quando a gente permite que a oração se torne algo não essencial na nossa vida, nós fazemos o que a palavra do Senhor nos diz, que são orações repetitivas. Oração repetitiva não é, por exemplo, o que nós estamos fazendo orando pela vida do Anthony. Não é isso. Porque nós oramos constantemente para Deus entrar com a providência, curar, operar o melhor para a vida dele. Isso não é uma oração repetitiva, isso não é uma reza. Isso é uma busca, isso é uma intercessão. Quando fala de oração repetitiva, é aquilo que está tão automático na nossa vida que não faz nem diferença na nossa vida, quanto mais diante de Deus. A pessoa está ali tão automático que você até sabe que a pessoa vai orar. Às vezes tem pessoas que oram que você pensa assim, essa pessoa vai orar falando assim, 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 e a pessoa ora falando assim, assim, assim. Porque isso não é um prazer que a pessoa tem de orar. Não é um prazer que tem de falar com Deus. Você sabe como que a pessoa começa e você sabe como que a pessoa termina a oração. Porque é um vício de estar tão somente falando a mesma coisa. Porque ora só na igreja, não tem o hábito de orar em casa, não tem o hábito de falar com Deus. Recentemente eu conversando com uma pessoa, a pessoa está falando, eu estou fraco na fé. Eu não quero mais caminhar. Não quero mais servir o Senhor. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, parece que Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim. Eu fiz uma pergunta simples. Falei, tem tanto tempo que você não aparece na igreja. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, leu um capítulo da Bíblia? Qual foi a última vez que você fez um jejum? O jejum a pessoa nem lembrava se tinha feito. E a última oração e a última leitura da Bíblia tinha sido feita no dia que estava no culto e que foi feita uma oração e a leitura da palavra aqui de forma coletiva. Por isso que nós dizemos que a oração, o jejum,
a leitura da palavra de Deus é algo tão fundamental nas nossas vidas que tem que transpassar os lugares que nós estamos. Se eu oro só na igreja, se eu leio a palavra só na igreja, se eu faço um jejum só quando é pedido na igreja, dificilmente eu vou conhecer o Senhor. Dificilmente eu vou me aproximar de Deus. Dificilmente eu vou agradar ao Senhor. Porque a minha fé vai ser uma fé sem qualquer relevância diante do Senhor. Por isso que nós falamos nessa manhã que Jesus ele orava. Por que Jesus ele orava? Jesus ele era Deus. Ele continua sendo Deus. Mas por que ele orava? Por que ele constantemente estava fazendo? Porque ele sendo o nosso mestre e Senhor, ele nos ensina que a oração faz com que através da nossa vida, através do nosso ministério, coisas grandiosas e incomparáveis venham acontecer em nós. Alguns fariseus questionaram a Jesus, por que os seus discípulos não jejuam como os fariseus, como os discípulos de João? Jesus ele dizia, porventura pode jejuar o noivo ainda estando presente? Porque Jesus fazia uma referência a ele. Ele disse, vai chegar um tempo que eles vão orar, que eles vão jejuar, mas ainda não era chegado esse momento. Jesus estava dizendo que, enquanto nós estamos aqui, o noivo não está presente, nós oramos, nós jejuamos, porque tem algo interessante nisso, que é o jejum e a oração, ela não muda a Deus. Existe algo errado que muitas pessoas construíram na fé cristã, é que o jejum e que a oração ela vai mudar a Deus e não muda. Para Deus, não vai diminuir ou aumentar 1 milímetro do que Ele é, se eu oro ou não oro. Para Deus não faz diferença nenhuma no que Ele é, se eu oro ou se eu não oro. Para Deus não faz diferença, porque Ele continua sendo Deus. De eternidade em eternidade Ele é Deus. A oração e o jejum e a leitura da palavra muda a minha vida e muda a sua vida. A oração não deve ser feita com entendimento, com o intuito de amolecer o coração de Deus. Eu não vou fazer essa oração aqui, porque Deus ele vai olhar e vai dizer, olha meu servo, tadinho dele, ele está orando. Olha minha serva, tadinha dela, ela está orando tantas horas por dia, 4, 5 vezes por dia, ah, que pena, vou atender aquilo que está pedindo. Olha esse meu servo, olha essa minha serva, está fazendo um jejum de sacrifício, 7 dias ali jejuando ininterruptos. Nossa, que pena, eu não ia nem atender, mas como está fazendo este jejum, eu vou atender isso que está pedindo. A oração e o jejum, ela não muda a Deus. Muda a nossa vida, muda o nosso entendimento, muda o nosso caráter diante da presença do Senhor. Porque através do jejum, através da oração, que o nosso entendimento, ele é fortalecido de quem é Deus. A nossa proximidade, o nosso estreitamento com o Senhor passa a ser diferente. E finalizando nesse terceiro tópico, tem um texto que eu gostaria de estar falando com os irmãos, que nós vamos basear todo esse terceiro tópico nesse texto, que é Mateus capítulo 17. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia de vocês. Mateus capítulo 17. A partir do verso 14, que diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram-no aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Desses versos que nós acabamos de ler, nós vamos embasar para esse terceiro tópico que diz sobre a oração e o jejum. O primeiro subtópico diz que a oração e o jejum é uma combinação perfeita. Quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 17, nós vemos que Jesus ele já havia dado poder aos seus apóstolos, aos discípulos, para repreender as enfermidades, para expulsar os demônios, para fazer os sinais que ele realizava. Mas a dado momento, como já foi lido aqui, chega uma pessoa com um filho endemoniado e os seus discípulos oraram por aquele jovem, por aquela criança e não conseguiram repreender. E agora, aquele pai chega diante de Jesus e denuncia os seus apóstolos, denuncia, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Está aqui o meu filho, lunático, tem hora que se joga no fogo e aquela situação toda, e não conseguiram repreender o que estava na vida dele. Jesus ele olha para os seus discípulos e diz, ó geração incrédula e perversa, e expulsa o demônio que está sobre a vida daquele jovem. Depois eles questionam, Senhor, por que nós não conseguimos fazer isso? Aqui quando nós lemos a palavra do Senhor, essa versão da Almeida, ela traduz a palavra do Senhor de uma forma muito errada. Porque ele diz que, como se Jesus tivesse dito que aqueles homens não conseguiram expulsar por causa da pequena fé. A versão Almeida corrigida e fiel, ela traduz a palavra de Deus por literalidade. O que quer dizer isso? Da forma que foi escrito no grego, porque o Novo Testamento foi escrito todo no grego. O grego na época bíblica, ele era como o inglês no dia de hoje, era um idioma universal. Na época, o grego bíblico, não é esse grego moderno também, o grego bíblico ele era uma linguagem universal. Então, como o intuito do Senhor era fazer com que a palavra chegasse a todos os lugares, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E no grego, essa expressão de pouca fé não se define como uma fé pequena. No texto original, Jesus ele disse, por causa da vossa incredulidade. Incredulidade é diferente de pouca fé. Porque quando nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo aqui, ele disse que, da forma que foi traduzida, parece que Jesus ele entra em contradição, porque ele diz, da forma que temos aqui, diz, se por causa da vossa pequena fé, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte passa daqui para acolá. Como que eu, tendo uma fé pequena, não posso expulsar um demônio, mas tendo uma fé pequena posso transpassar montes? Parece uma contradição. Mas quando vamos na literalidade do texto grego, o Senhor Jesus disse que é por causa da incredulidade. Por que aqueles homens não expulsaram o demônio? Por causa da incredulidade. A incredulidade faz com que a nossa fé não seja manifestada diante da presença do Senhor. Não tem nada a ver com o tamanho da fé. Quando Jesus fala do processo do grão de mostarda, tem algumas bíblias que por erro de tradução coloca, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, isso também é uma tradução errada. O certo é, se tiverdes fé, como o grão de mostarda. É o processo, não é literalidade o tamanho. Porque quando nós olhamos a mostarda, ela é das hortaliças a menor semente que existe. A menor semente que existe é a semente das hortaliças. Mas quando ela é plantada, ela se torna a maior de todas. Da mesma forma é a fé nas nossas vidas. A princípio, a nossa fé pode ser uma fé que nós até pensamos que Deus ele pode curar uma dor de cabeça, mas muitas das vezes pensamos que pode ser algo muito maior do que o nosso entendimento, que Deus ele pode ressuscitar os mortos. Por isso que nós falamos que a oração é fundamental nas nossas vidas, porque através da oração, através do jejum, nós fortalecemos diante de Deus e faz com que a nossa fé ela possa transpassar a nossa incredulidade. Por que nós já falamos muitas das vezes, principalmente para as pessoas que trabalham na obra do Senhor, que se você for expulsar um demônio, se você for orar por um enfermo, e no seu pensamento está que Jesus não pode fazer, é melhor que você não vá.
Porque na sua mente você mesmo já estabeleceu que Deus ele não pode fazer. A própria palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como que eu vou orar pela vida de alguém se eu não creio que Deus pode fazer aquilo que está sendo estabelecido? A todo momento Jesus estimula cada um de nós a manifestarmos a fé. Jesus foi curar um enfermo, uma pessoa que tinha uma deficiência, ele disse, seja feito conforme a sua fé. E em outro momento disse, Senhor, o Senhor quer me curar? Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. E o Senhor disse, eu quero te curar. Então Jesus curou. Mas na maioria das vezes o Senhor disse, seja feito conforme a sua fé. Por isso que ele disse, se estiverdes fé como o grão de mostarda, a sua fé hoje pode ser de uma forma. Mas através do momento que você vai orando, você vai regando. Você vai fazendo com que ela cresça. Você vai fazendo com que ela alcance diante do Senhor uma forma que independente da dificuldade que você vem estar passando, você diga como Jó, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Não importa se os filhos morreram, não importa se o gado perdeu, se a riqueza, se a fama foi embora. Eu creio que Deus, ele tem a última palavra. Não importa se está hospitalizado, não importa se a medicina disse que vai morrer, não importa aquilo que o homem diga, a minha fé, o processo da minha fé como foi como um grão de mostarda, hoje ela é tão firme, tão enraizada, tão estabelecida, que a incredulidade não tem lugar na minha vida. Quando Jesus ele disse que aquela casta não sai senão por jejum e oração, nós entendemos da importância e da necessidade que a oração e o jejum tem nas nossas vidas. Porque como eu disse, a oração e o jejum não vai mudar a Deus, mas a oração e o jejum faz com que nós venhamos ter o entendimento, a oração e o jejum vai potencializar a nossa fé, o nosso entendimento de que realmente o que Deus nos deu é algo tão forte, é algo tão grandioso, que Satanás e os seus demônios, eles se sujeitam diante da presença do Senhor. Não existe demônio, não existe enfermidade, não existe potestade, não existe ninguém que possa resistir àquilo que Deus ele pode fazer. Quando o Senhor fala que esta casta não sai senão por jejum e oração, o Senhor não está se referindo unicamente ao demônio que estava na vida daquela pessoa. Mas o Senhor também estava falando da incredulidade que estava sobre a vida dos seus apóstolos. Porque se eu sou uma pessoa incrédula, se eu sou uma pessoa que mais duvida do que acredita, isso só vai ser repreendido da minha vida a partir do momento que eu entrar pelo caminho da oração, entrar pelo caminho do jejum. Se eu não orar, se eu não jejuar, a incredulidade não vai ser repreendida da minha vida. Como que eu vou crescer na minha fé diante do Senhor, sem oração, sem jejum? Porque a palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento que a oração é chamado de o afligir da alma. A pessoa massacrava ali a sua alma, massacrava o seu espírito, o seu corpo, para que o seu espírito fosse fortalecido diante da presença de Deus. Hoje nós não jejuamos com o intuito de fazer uma greve de fome, porque se eu jejuo sem propósito, é uma greve de fome. Se eu faço um jejum apenas por performance, não, eu quero ver quanto tempo eu consigo ficar sem comer. Isso não vai surgir efeito nenhum diante da presença do Senhor. Mas se eu faço uma oração, um jejum, com propósito, com entendimento, com sabedoria, aquilo que eu estou fazendo, isso vai surgir um grande efeito diante da presença de Deus. Por isso que Jesus ele disse que esta casta não sai se não for por jejum e por oração. Porque primeiro nós vamos repreender a incredulidade que está em nós. E a partir do momento que a fé se estabelece na minha vida, não existe nada que possa sobrevir sobre nós e que nós primeiro vamos duvidar para depois pensar que Deus ele pode fazer. A nossa fé está tão enraizada, tão estabelecida diante de Deus, que nós vamos tomar posse para nós, que literalmente a última palavra é a que vem do Senhor. A última palavra é a que vem de Deus. Que nessa manhã nós vamos manter esse entendimento nas nossas vidas. Que a oração, que o jejum, que a leitura da palavra deve ser algo tão constante em cada um de nós, que vai fazer com que nós venhamos chegar em lugares que sozinhos nós não vamos conseguir chegar. Que nós vamos alcançar diante da presença de Deus uma condição espiritual que por nós mesmos nós não teremos condições de alcançar.
Não é por performance, não é para poder dizer que faz, não é para poder querer transparecer à igreja que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu faço, mas que através disso Deus, Ele realiza coisas grandiosas nas nossas vidas. Que devemos entrar sempre pelo caminho da oração e do jejum, porque através deste ato de fé, de adoração, de comunhão, de gratidão, porque tudo isso que a oração e o jejum representam nas nossas vidas, nós vamos alcançar coisas grandiosas diante da presença do Senhor. Amém? A conclusão diz assim: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercício espiritual. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Quando nós oramos e jejuamos, nós rompemos a barreira do natural e nós entramos em uma dimensão espiritual diante de Deus, fazendo com que não apenas venhamos crer, como já foi falado na pregação do pastor, não uma fé relativa, é uma fé absoluta. Não crendo simplesmente de uma fé natural de que eu trabalho, eu vou receber, ou quem sabe no dia do amanhã eu estarei aqui, mas crendo que Deus, Ele pode realizar o impossível, que Deus ele pode fazer tudo aquilo que as outras pessoas não têm condições de fazer, tudo aquilo que a nossa mão, o nosso poder não pode realizar, crendo que através da oração e do jejum, Deus fará coisas extraordinárias por cada um de nós. Amém? Vamos fazer o fechamento. Lição de número 9. Vamos lá, título da lição: Orando e jejuando como Jesus ensinou. Textual: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Saulo e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 3 e 2. Alguém pode louvar o Senhor? Não? Reserva. Senhor, uma lição muito apropriada para o momento, e pastor professor Josiel aproveitou bastante a lição, a razão pela qual eu vi que não havia necessidade nenhuma de fazer uso dos 15 minutos que me é peculiar, porque ele fundamentou toda a lição. Mas nós temos aqui apenas um verso da palavra do Senhor que eu gostaria de ler para os irmãos, que é simples, em Tiago capítulo 1, o verso 5, o verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra.
Isso faz parte da oração. Quando nós vamos orar, a gente precisa pelo menos acreditar de que Deus vai nos ouvir. Na ministração da palavra do Senhor, a gente ouvindo, a gente aprende muito. Mas quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Porque no momento em que você está ministrando o ensinamento, o próprio Espírito de Deus te capacita, porque você começa a ensinar e dá um momento que abre uma lacunazinha naquilo que você quer falar. Aí vem o Espírito Santo e preenche. Então você acaba aprendendo, na hora que você está ministrando, você acaba aprendendo coisas que você não teria aprendido só lendo a revista. Então é fantástico administrar. E a nós também, quando fazemos essas coisas, cumpre aquilo que está no primeiro capítulo de Atos Apóstolos, do qual Jesus não apenas ensinava, mas também fazia. Ensinar é muito bom, mas precisamos fazer também. Fazer é muito bom, mas precisamos também ensinar. Fechando esse brocalho, é necessário que nós que ensinamos também temos esta experiência com o Senhor do resultado da oração. Porque senão a gente fica em dívida ou em débito no momento que a gente vai ensinar. Você já imaginou se você está ministrando alguma coisa, ensinando aquilo ali com qualidade e tal, e no seu entendimento uma voz dizendo, pois é, mas você não está conseguindo fazer isso, você não está conquistando isso. Essa retórica que você está passando não é a sua realidade. Por isso que é importante aquilo que está em Atos 1, quando a Bíblia diz que Jesus não só ensinava, como fazia também. Então hoje eu vejo o seguinte, é gratificante a nós, e eu acredito que todos os professores da escola dominical passam por isso, ensinando o que estão vivendo. Agora tem uma coisa que eu tenho falado constantemente, irmãos, e que eu lamento, e às vezes eu falo com o Senhor até nas minhas orações pela madrugada. Como que eu gostaria que a igreja tivesse esta visão da oração da madrugada e que os irmãos estivessem na madrugada adquirindo o mesmo tipo de experiência que eu tenho com o Senhor. É fantástico, porque às vezes você ora, mas ora sem propósito, ora sem objetivo, e aí no outro dia acorda e não acontece nada. Enquanto não está acontecendo nada na sua vida, a tua oração não está subindo. Porque quando você ora a Deus, tem que acontecer alguma coisa. Se não está acontecendo, a sua oração está perdida por aí. Porque não foi Jesus que disse, pedi, dá-se-vos-á. Então você pede e Ele te dá. Agora você pede, Ele não te dá, o professor ensinou. Porque pedes mal para gastar no nosso próprio deleite. Então você tem que saber o que pedir e tem que pedir. E você tem que receber. Se você não recebe, está errado. Ah, pastor, mas eu vou receber um dia. Ah, tudo bem. Eu também tenho várias coisas que eu peço hoje, inclusive faz parte da ministração da palavra do Senhor à noite. É exatamente isso. Que você pede, tem coisas que você pede agora e Deus precisa te preparar para o futuro você receber. Eu não sei se você vai estar pronto para receber isso daqui um mês, daqui um ano, 10 anos, não sei. Depende da sua relação com Deus. Então, quanto mais eu me preparo diante de Deus para receber o que eu busco, mais rápido será a resposta de Deus para mim. E tem gente que então pede, descansa e relaxa completamente, e aí nunca chega, né? Vai para o céu e os filhos que recebem aquilo que estava pedindo, né? Não aconteceu com os filhos de Israel? 40 anos no deserto e não entraram em Canaã? Estava fazendo as coisas erradas, né? Professor Gesiel, parabéns pela lição, bela lição, que Deus te abençoe e te recompensa, e aos irmãos também, alunos,
e participante da escola bíblica dominical, que o Senhor continue abençoando grandiosamente a cada um de vocês. Hoje a escola parece que ficou mais masculina do que feminina, né? Por quê? Não sei. Eu só sei que todas as vezes que a gente tem alguma coisa na igreja no sábado, parece que os crentes acham que não precisam ir para a escola dominical no domingo pela manhã. Essa inversão de valores, ela me deixa muito chateado. Vamos aqui partir então para as coisas. Amém. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Agradecemos a oportunidade. Aqui o nosso professor, os meus netinhos participaram da coisa hoje? É um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo. Porque Nicolas poderia estar aqui, João poderia estar aqui, Natan poderia estar aqui, Priscila poderia estar aqui, Valentina poderia estar aqui. Péssimo exemplo. A Priscila estava, né? Foi embora, né? Pelo menos uma se salvou, né? Eu digo que é um péssimo exemplo, e não sou eu que dou, não. Né? É os pais que têm obrigação, é obrigação. Está escrito a palavra de Deus. Que tem obrigação de trazer os filhos para a escola dominical para que aprendam as coisas do Senhor. É obrigação dos pais, viu? Tá? Vamos ouvir os adolescentes. Saltamos a igreja Calvário, Senhor. Tipo da missão, o amor na prática, pessoal. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. João 13:24. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agradecemos em nome de Jesus. Pode, Maria. Pode, tá? Vamos ouvir então a pastora Maria. Vamos para o Pedro do Tempo, presbítero desde o início. Acredito que eu falei de mim passado, quando chegasse atrasado, indo para a igreja, e chegou para chegar cedo. Quando eu indo para a igreja, chegou mesmo. Então, dele, Jason, cobrador Benjamin, Diaconisa Márcia, Zélia e Maria Rita, vamos para a igreja. Café da manhã, cooperador Benjamin, pastora Brunella, Zélia, pastor José Alves, trazer a parte do estilo. Diaconisa Silvana, cooperadora Cris, e Márcia, Diaconisa Márcia, cooperadora. Salve você, Pai do Senhor. Amém. Classe dos adultos, 27 matriculados, 18 presentes, 9 ausentes, 22,50 de ofrenda. Cordeirinho de Cristo, 7 matriculados, 2 presentes, 50 centavos de ofrenda.
perguntar se nós teríamos duas pessoas que tivessem amor assim pela obra de Deus, mas se responsabilizar para fazer um trabalho de evangelismo, sem ficar dando essas desculpas, sem ter intercorrência, né? Tem pessoas que querem fazer, mas se vier uma proposta melhor do que evangelizar, eles vão aceitar. Nós não queremos alguém. Nós estamos precisando, a nossa igreja está precisando, não é muita gente não. Apenas um ou dois que queira, de fato, entregar a sua vida ao Senhor para ser usado no trabalho de evangelismo. Pode ser homem, pode ser mulher. Não precisa ter grande experiência com a obra, que tem gente que não pode, isso é só para pastor negativo. Eu comecei a evangelizar por 15 dias, certo? 15 dias, né? E Deus me abençoou muito. Consegui conquistar muitas aulas com vocês. Mas a nossa igreja hoje tem esse déficit. Nós estamos precisando de alguém que tenha amor, paixão pelas almas, que esteja disposto a fazer os trabalhos de evangelismo em dias agradáveis e dias desagradáveis. Paulo disse que era para pregar a palavra dele e fora de tudo. E hoje nós não temos esse tipo de pessoas para isso. E eu vou à noite também, vou fazer essa pergunta também, para que apareça alguém, né? E quando a gente não tiver este homem externo, nós não teremos um trabalho de evangelismo de qualidade. Certo? Porque isso aí é uma pessoa que vai precisar. Ah, não, vamos evangelizar, mas tem um casamento com fulano daí. Fulano casa no trabalho. Meu trabalho é até o aniversário daí. Meu trabalho é com o Senhor. Ah, mas tem um emprego melhor para te pagar mais e daí. Meu trabalho é com o Senhor. Então nós estamos precisando de alguém que saiba priorizar o trabalho de evangelismo, para que a gente possa voltar. E esse aqui nós temos outros irmãos da igreja que gostariam de realmente fazer o evangelismo. Mas eles são pessoas que precisaram ser conduzidas. Nós estamos precisando de alguém para conduzir. Vamos então às 19 horas, estamos disso, para adorar e agradecer o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui para fazer essa oração. Pastor, eu quero aqui agradecer o Senhor pela sua